Sejam bem-vindos ao ITOTcast, o seu podcast sobre tecnologia e também sobre dicas de carreira. Hoje eu vou deixar o Arthur comentar quem vai ser o nosso convidado aqui. Olá a todos. Bom, o nosso convidado de hoje ele é muito especial. Ele é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal do ABC Paulista, turma de 2014. E eu posso dizer que esse entrevistado ele teve uma carreira meio relâmpago, por causa que ele começou já numa empresa multinacional, depois foi para outra multinacional e depois foi trabalhar no exterior. Então, assim, o objetivo desse podcast aqui é, né, aprender o máximo possível com essa pessoa, né, e ver se ele, com toda essa experiência num curto prazo de tempo, né, se outras pessoas podem aprender com ele. Bom, eu vou deixar o Rafael Daoni, convidar o Rafael Daoni nesse caso, por causa que ele vai ser um dos hosts hoje, especialmente desse podcast. Rafael, seja bem-vindo como host do podcast. E aí, pessoal, beleza? Um prazer estar como presenter aqui, apresentador desse podcast juntamente com o Arthur. Vou tentar fazer isso remoto. Espero que a conexão vai nos ajudar. Um link agora de noite, para quem não sabe, a gente está gravando hoje de noite. E os meninos de Boston agora são exatamente 7h56 e para mim agora 8h56. Mas um prazer entrevistar esse convidado. Eu acho que esse tipo de carreira a gente tem que modelar. E eu espero que vocês tomem proveito disso o máximo possível, que a gente vai conversar de vários assuntos legais hoje. Fiquem aqui. Eu queria sempre pedir, dá um like no nosso canal do YouTube, o ITOT Hub. O nome do nosso programa é ITOTcast. A gente está semanalmente colocando vários assuntos em pauta, vários conteúdos, não só no YouTube, a gente tem um blog também no site www.itothub.com e espero que vocês curtam também todos os nossos conteúdos. Passo de novo para o Arthur. Então, Rafael, e outra coisa que a gente tem que dizer sobre esse convidado nosso, que além dessa carreira meteórica e de tudo isso que eu falei, ele também é um dos hosts e hoje ele é o nosso entrevistado, Heleno Linhares. Seja bem-vindo, Heleno. Obrigado pelo convite aí e espero, como o Rafael mencionou, espero compartilhar um pouco aí da minha experiência tanto acadêmica como profissional e espero que vocês tenham algumas dicas do que eu tive que utilizar aí nesses alguns anos de carreira. Eu não vou falar quantos anos ainda eu tenho de carreira, para alcançar um dos principais objetivos meus, pessoal e também profissional. Uhum. Então, Heleno, você não tem curso técnico, já começou na engenharia, não foi isso? Sim, exato. Quando eu tinha ali cerca de 15 a 16 anos, na verdade, a minha inspiração para entrar para a área de engenharia foram meus dois irmãos. Eles são cerca de 15 anos mais velhos do que eu, então quando eu estava ali na época do primeiro ano do ensino médio, né, eu já conseguia conversar com eles e aprender um pouco mais sobre o que era engenharia, né. Os dois, eles são engenheiros eletrônicos, um trabalhava na área de automação e o outro trabalhava para uma empresa de aviação, nossa empresa de aviação, não vou falar o nome, mas o pessoal já sabe qual que é, né? Empresa brasileira de aviação. Em São José dos Campos, exato. Aqui, a gente vai ser tipo o Primo Cast, tá? Desculpa também, o Primo Cast vai ter que pagar. Toda marca que a gente falar aqui, a gente vai fazer uma ligação para que eles nos ajudem, né, na caixinha do ITOT Hub. Exatamente. Exatamente. Bom, então eu sempre tive essa inspiração dentro de casa, né? Eu acho que todo mundo tem uma referência quando você começa ali na escola a pensar qual vai ser a sua profissão. Por mais que hoje em dia eu vejo que as profissões são bem dinâmicas, né? Você pode transitar de uma área para outra muito fácil, né? Mas ali quando você está nos seus 15, 14 anos é quando você começa a pensar, pelo menos foi quando eu comecei a pensar qual seria a minha profissão. Eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um professor. Então, baseado nessa referência que eu tinha dentro de casa, foi quando eu comecei a despertar esse interesse pela engenharia. Uhum. E meus dois irmãos, eles foram formados na Federal de Pernambuco,
Então, vamos dizer que eu já tinha uma pressão interna ali, né, de, ok, se eu não passar numa federal, o negócio vai ficar complicado para mim, né? Então, desde quando eu comecei a estudar, sempre meus pais forçaram muito o estudo, né? Dedicação, ter foco. E então, quando tinha acabado de fazer 17 anos, eu fui aprovado na Federal do ABC. Na época também fui aprovado para a Federal de São Carlos, mas em São Carlos era um curso de engenharia elétrica. E na Federal do ABC era uma universidade que foi bem nova. Eu entrei em 2009 e ela foi fundada, né? A primeira turma começou em 2005. Então, eles tinham um programa que era bem diferente das outras universidades, que era um programa bem parecido com o que a gente tem aqui nos Estados Unidos, que a grade, né, você forma a sua grade. Uhum. Então, e outra coisa, você não entra para fazer engenharia, você entra para fazer eu entrei para fazer um bacharel em ciência e tecnologia, e no tempo daquele bacharel, eu podia escolher se eu iria fazer física, química. Dentro de engenharias, a gente tinha engenharia aeroespacial, engenharia de ambiental, engenharia de instrumentação, automação e controle. E na época, na verdade, é instrumentação, automação e robótica, o nome de lá, mas pelo CREA você sai como engenheiro de controle e automação. Então, com 17 anos, menininho ali do interior, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, eu na capital fui criado no interior. Com 17 anos, peguei uma mala e me mudei de volta para São Paulo sozinho. Legal, a gente vai conversar sobre isso. Mas a minha pergunta agora é, nesse período que você entrou com, vamos ser bem honestos, com 17 anos, você, né, era quase ali, um adolescente, você entrou na faculdade como adolescente, né? E nunca bateu uma dúvida, não, se realmente era engenharia ou por causa que a faculdade deixava você escolher, né, durante o caminho seu, você pensou em escolher uma carreira diferente? O que realmente te levou? Eu sei que teve a influência da família, mas por que engenharia de controle e automação? Porque engenharias hoje pode ser engenharias amplas, inclusive tem engenharia de sistemas, né, que você pode, é um engenheiro muito, né, para desenvolver sistemas complexos, né, e assim, se aprende um pouco de todas as outras engenharias. Por que engenharia de controle e automação? Bom, eu vou dizer que, principalmente nos 2 primeiros anos, eu ainda não estava muito decidido se realmente eu queria seguir na área de engenharia, né? Eu sabia que seria na área de exatas, e um outro curso que eu também cogitei era de economia, porque é um curso que até hoje eu gosto muito de economia, porque você precisa ter uma noção de exatas, mas você também precisa de conhecer o que está acontecendo, você precisa saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Então você sempre precisa porque você sabe, algum problema que ocorre na Europa, nos Estados Unidos, influencia no Brasil, commodities, tudo, né? Então esse era um outro curso que eu gostaria de fazer, mas como eu tinha essa flexibilidade e eu sempre fui puxando matérias de diferentes engenharias, foi aonde eu tive a oportunidade de começar a saber, bom, se eu fazer esse curso, eu vou trabalhar basicamente nesse tipo nessa área. E o que eu procurava fazer muito, como eu tinha os meus dois irmãos já trabalhando, era perguntar como que era o dia a dia. E eu acho que isso foi um motivador. E a parte de automação, e eu escolhi fazer automação ao invés das outras engenharias que estavam disponíveis para eu fazer. O motivo foi porque eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos, no ensino médio, eu visitei uma usina, e a gente fez um tour pela usina. Eu lembro que eu cheguei numa sala e eu vi um monte de computador lá, e o pessoal clicando numas telas, e aí depois eles explicaram que estavam controlando a planta daquela sala. A gente saiu, né? Eu lembro que era uma caldeira, e eu vi ali o controle da caldeira, e
e depois eu fui descobrir que o que estava por trás daquilo nada mais era do que o controlador lógico programável e um sistema SCADA, e também toda a instrumentação. Então, essa ia ser a minha outra pergunta, por causa que durante a sua adolescência você fez algum curso na área de informática, você fez algum desenvolvimento web, fez alguma coisa antes, ou gostava muito de jogo para poder escolher essa área de automação? Para falar a verdade, eu nunca fui de jogo. Eu lembro que eu acho que na minha vida acho que eu só tive um videogame e nem jogava muito. Eu era muito focado em educação. Vamos dizer que eu era um nerd ali, só estudava. Mas eu não fiz nenhum curso técnico. Eu sabia que eu tinha uma aptidão a exatas, né? Devido a um teste que eu fiz, e lógico, eram resultados das provas que eu fazia na escola. E então foi basicamente baseado nisso, não foi baseado em programar. Quando a primeira vez a primeira linguagem de programação que eu fiz foi na faculdade, foi Java, e isso foi só no segundo ano. Então eu passei ali quase um ano, quase 2 anos, numa faculdade de engenharia, numa faculdade de exatas, né? Até então eu não sabia se era engenharia ou não, mas eu não tinha nenhuma programação. Então, vamos supor, a minha primeira vez fazendo um código foi quando eu tinha 19 anos. Ok, entendi. Bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu acho que a engenharia de automação, pelo menos na minha época, eu não sei qual que foi a sua época de faculdade, não precisa expor não, Helena, mas na minha época foi uma época de mod. Acho que existem as profissões da modinha, né? É claro que as profissões modinhas são ligadas à demanda do mercado, né? Por exemplo, a gente está hoje no momento de data science, data scientist, essas coisas de data something, mas eu acho que existem essas modinhas, mas é claro que existe também a necessidade do mercado relacionada a isso. Tá. A minha pergunta geralmente a energia masculina, a energia dos nossos pais, ela é uma energia de mão de obra, né? A energia, o seu pai, ele influenciou de alguma forma para que os 3 irmãos tivessem, para os 3 irmãos engenheiros na família, houve uma influência do seu pai nisso? Houve uma certa de uma influência, porque o meu pai, ele é da Força Aérea Brasileira, é um aposentado da Força Aérea Brasileira, então, e ele cuidava muito da área de mecânica. Então, desde pequeno, ele levava a gente para os hangar, e a gente via lá, tava andando, via os instrumentos, né, que na década de 90, né, muitos aviões eram a parte ali, tudo instrumental, não tinha nada eletrônico, né? Eu digo no painel, né? Era tudo analógico, nada digital. Então, a gente entrava nos aviões, via aquele monte de painéis analógicos, né? E os motores expostos. Então, eu acho que isso foi um motivo que de certa forma, influenciou a gente aí para essa área de engenharia. Porque eu acho que quando você se interessa por engenharia, hoje em dia não, né? Mas antigamente era muito mais, você começava a se interessar pela engenharia pela área mecânica, depois você descobria quais eram as outras habilidades que um engenheiro poderia trabalhar, né? Então, eu diria que pra gente a influência foi muito mais por causa da Força Aérea Brasileira. Então, Heleno, você formou na turma de 2014, né? Então, como você formou, foi fácil conseguir um estágio logo na sequência? Ou você já estava estagiando durante o tempo que você estava fazendo engenharia? Como que foi esse processo? Na verdade, em 2012 foi quando eu comecei a estagiar. Em 2011 ali eu comecei a procurar estágio, né? E para falar a verdade, eu tive uma grande dificuldade de encontrar estágio, principalmente na área de engenharia. A maioria do pessoal, eles conseguiam estágio em bancos ou para trabalhar em supply chain, mas poucos trabalhando na área de automação. Porque em São Paulo, né, naquela época era muito importante qual era a sua universidade, principalmente no estágio, e no meu caso, que eu não tinha nenhuma experiência profissional, né, ali em 2012.
2011, 2012. Então, eu tive grande dificuldade e eu tive na verdade, eu encontrei uma saída, porque eu comecei a ir nas entrevistas e o pessoal perguntava, qual a sua experiência prática que você tem? Eu falava, bom, minha experiência prática até o momento, eu nem tive ainda aula de CLP, eu nem sei, naquele momento nem sabia o que era CLP, né? Então eu começava a falar sobre coisas técnicas, né? Acadêmicas, física, cálculo, eletromagnetismo, mas eu comecei a perceber que aquilo ali não era o que as empresas estavam procurando, né? Então foi nesse momento que eu entrei em contato com alguns amigos, né, que já trabalhavam na área, e foi o que eles me falaram, faz o seguinte, faz um curso de CLP. Foi então quando eu me inscrevi para um curso do Senai, eu lembro que foram 40 horas, e não foi nem, e o CLP que a gente utilizou não foi nem de dos grandes fabricantes, né, foi um CLP nacional, e 40 horas, então, o básico ali de CLP, o que é um CLP, e como programar em ladder, que era a única linguagem que aquele controlador tinha. E aquilo me abriu muitas oportunidades. Um curso de 40 horas ali, prático, né? Porque depois desse curso, eu ia nas entrevistas na área de automação, que era o que eu sempre ficava buscando, né? Durante ali as entrevistas eu podia falar que eu tinha um pouco de experiência de CLP, e pelo menos algumas terminologias eu conhecia e conseguia me expressar ali durante as entrevistas. Assim, muito interessante, né? Por causa que a gente está falando de 8 horas por dia, né? 5 dias na semana, uma semana que a gente está falando de curso, né? Claro que tem gente que fazer um curso de 40 horas em um mês, em 2 meses, tem gente que fazer de diferentes formas, né? Mas basicamente, eu não sei se esse foi o caso, mas você está falando de você investiu uma semana, você pagou um valor por esse curso, né? E esse curso te permitiu abrir portas em empresas, né, cara? Então, a automação, né, e esses cursos de programação de PLC têm o seu papel, né, para poder ajudar as pessoas que estão começando na área de engenharia, né, que não tem experiência prática. Então, pode usar, como foi o seu caso, você usou um curso que você fez do Senai, né, para poder te abrir portas para você dizer que você tinha uma experiência de 40 horas. É melhor do que zero experiência, né? Pelo menos eu sabia o que era um CLP, né? Controlador lógico programável. Exatamente. Isso é muito legal, porque hoje a gente vê que, pô, você fez um curso no Senai, né? Naquela época não tem essa quantidade de infoproduto que a gente tem na internet. Então hoje você tem a possibilidade de fazer um curso dentro de casa, barato, várias plataformas como a Udemy, né? Plataformas internacionais e nacionais também, que vários especialistas colocam curso ali. Então hoje, naquela época, você tinha que procurar um Senai, você tinha que procurar, sei lá, era ainda mais automação, né? Muito complicado, você acha, mas e hoje eu acho que a disponibilidade de cursos é muito maior. Eu acho que os dois são importantes, né? Hoje é possível você fazer muito treinamento online, mas o treinamento presencial e físico, para você ter o contato com o hardware, né, para poder ver o cabeamento, ver ele acionando e tendo um feedback, eu acho que isso é importante também, cara, né? Ver toda a instrumentação conectada a um PLC. Eu acho que os dois lados é importante, cara. E esses cursos, eles são para poder ajudar as pessoas, né, que não têm experiência, como foi o caso do Heleno, né, a adquirir alguma experiência com a programação real de um PLC. Heleno, que ano que você entrou na faculdade? Eu entrei em 2009. 2009. E você formou em 2014, né? Eu não quero te colocar numa saia justa, não, mas parece que você demorou mais tempo do que o normal, né? Vamos só explicar isso aí para as pessoas, que isso pode acontecer, né? E assim, de mau aluno para mau aluno. Eu sempre fui um mau aluno na minha carreira, entendeu? Mas eu acho que é importante dizer para as pessoas que você não precisa ser um CDF, né, para poder, você não precisa ser um nerd para poder ser engenheiro, né? O mercado, principalmente a área de TI, de automação, está mudando muito, né? Então, assim, você não precisa ser, né, aquela pessoa que vai ser um nerd, né? Sim, eu acho que e isso daí provavelmente quando você entra na universidade você sente essa diferença. Na minha escola eu era o melhor aluno, então eu só tirava ali de 9 a 10, 9 a 10, 9 a 10. Cheguei na universidade, eu vi que a realidade era diferente, né?
no meu caso não era de 0 a 10, era ABCDF, né? Igual é aqui nos Estados Unidos, conforme eu comentei que o FABC, ela tem um conceito bem parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos, né? Então, toda vez que eu tirar, no começo, no primeiro dia eu falei, não, eu vou tirar só A e B. Aí começaram a vir as primeiras provas, aí eu tirei um C, tirei um D, e ficava contente com D, porque com D eu era aprovado, o F era reprovado, né? Mas eu sempre, na média, assim, né, depois a gente tinha um conceito no final do curso de 0 a 4, o meu número foi de 2,8. É um número intermediário ali, eu não era o melhor da turma. E você perguntou aí sobre o tempo, né, que eu levei para me formar. Para falar a verdade, na UFABC, o pessoal leva muito, muito mais tempo do que 5 anos, porque quando você está montando a sua grade, às vezes a flexibilidade às vezes te traz alguns empecilhos, né? Você começa a fazer algumas matérias que não tem muita ligação com o curso que você quer no final. Então você acaba levando um pouco mais de tempo para se formar. E no meu caso, teve um outro ponto. No meu primeiro estágio, então, foi ali em janeiro de 2012, né? Depois de 3 anos que eu estava na universidade. Então, e eu me dedicava o tempo todo, né? Nesses 3 anos era só estudando, era estudar, ir para casa e faculdade e casa. E eu comecei a estagiar e eu pensei que assim, bom, eu estou estagiando das 7 às 2. À tarde eu posso ir para a faculdade, pegar algumas aulas e à noite também pegar. Então, qual que era a minha rotina? Era sair de casa às 5 horas da manhã, pegava o fretado, ia para o estágio. As aulas começavam às 2 e eu chegava às 3h30 na faculdade. E ficava lá até 11 horas da manhã. O que aconteceu? No primeiro quadrimestre, que lá ao invés de ser semestre era quadrimestre, no primeiro quadrimestre eu bombei em 3 matérias. E isso foi acarretando, né? Até que chegou um momento que nessa empresa, era uma empresa multinacional, era uma empresa alemã, e inclusive, outra dica, eu fiz um curso de alemão, porque eu estava ali no ABC e eu sabia que tinham muitas montadoras, e montadoras, até mesmo ali as autopeças, né, são alemães. Então eu falei, antes de começar a estagiar, né, eu pensei, bom, eu sei um pouquinho de inglês, mas eu sempre acho assim, você tem que ter um diferencial na sua carreira, né? Em você, não na carreira, mas em todos os sentidos, né? Então, eu decidi fazer aula de alemão. E eu fiz ali 1 ano e meio de alemão. Posso falar que é difícil, mas quando eu fui fazer essa entrevista, que eu vi que era uma empresa alemã e era uma empresa química, eu lembro que a gente estava na entrevista final, aí falaram, se apresente. Aí eu comecei a me apresentar falando em alemão. Era basicamente o que eu sabia, o básico ali, né? Mas só que foi um ponto de me destacar e então consegui esse estágio nessa empresa. Só que ela era uma empresa muito boa, porém eles sempre falavam, a sua prioridade é a educação. Você se formar primeiro, depois você faz o estágio. Então eu reprovei nessas 3 matérias. O que aconteceu? Depois de 6 meses, eu fui eu perdi o estágio, porque eu apresentei o histórico, né, a eles, e estava lá sem, e como tinha sido reprovado em 3 matérias, eles falaram, infelizmente pela política deles, né, eu não podia continuar no estágio. Uhum. Tá. Rafael, eu não sei quanto a você, cara, mas para mim é a primeira vez que eu escuto falar que o camarada é reprovado por causa que ele estava estudando mais, entendeu? A primeira vez na vida. Primeira vez na vida que eu vejo isso. As festas na faculdade, né? Nos diretórios centrais lá, ninguém fala, né? Pior que eu não tô mentindo, cara. Eu comecei a ir para as festas depois que eu comecei a estagiar. Okay. Que aí que eu vi qual era que tinha alguns lados bons da vida fora de apenas estudar. Sim, sim. Bom, cara, uma coisa que eu percebi aqui em você, cara, 2 coisas já. Uma, você conseguiu, com o curso de PLC, uma vaga de estágio, e como você sabia do caso das montadoras e da indústria automobilística, tinha muitas indústrias automobilísticas e montadoras que o alemão seria interessante, saber um pouquinho de alemão. Durante uma entrevista, você fez a sua apresentação em alemão.
Então, assim, o que você está me dizendo aqui é um pouquinho de, né, como os americanos dizem, career hacking, né? Tipo assim, você descobriu como usar alguma coisa a seu favor e conseguir aquela posição, né? Conseguir um estágio e iniciar na carreira. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse conceito de career hacking, né? Exato. Eu acho que, inclusive, a gente comentou num outro podcast aqui sobre, né, a importância de você ser o dono da sua carreira. Eu acho que, mesmo antes de eu ter uma carreira, né, ali profissional, não sei se foi pela experiência que eu tive de referências dentro ali do meu ambiente, com familiares e alguns amigos, eu acho que desde aquele momento eu já comecei a pensar na importância de ser o dono da sua carreira, né? E entender que você tem que fazer esforços, né? Não é nada vem de mão beijada e você tem que de certa forma, se destacar. Porque a média, todo mundo está na média, né? Sim, se você sim. tem algum diferencial, é onde você consegue buscar oportunidades. Uhum. Eu lembro Exatamente. como é que foi dentro da faculdade, dentro da sua carreira, na verdade, depois desse acontecido com o estágio, e qual foram os próximos passos até sua formação do curso e seu primeiro emprego? Queria entender mais agora o segundo half da faculdade. Sim. Então, nesse estágio, eu era da área de engenharia e inovação, né? Então, basicamente, eu ajudava um grupo de engenheiros com projetos. E tinha um integrador de sistema que estava desenvolvendo o projeto para a gente. E eu agradeço até hoje o pessoal dessa empresa, né? Os engenheiros dessa empresa, porque quando eles souberam que eu não podia continuar no estágio devido a essa questão de que eu fui reprovado, eles falaram com esse integrador de sistemas e eles encontraram, e na época tinha uma vaga disponível, então eu fui para lá para ser estagiário. E depois de 2 meses eu fui efetivado sendo um garoto de programa, né? Trabalhando no integrador de sistemas. Ok. E nesse integrador de sistema você ficou quanto tempo lá? Nesse integrador eu fiquei 7 meses. 7 meses. 7 meses. Como estagiário? Não, 2 meses efetivado. 2 meses como estagiário e 5 meses como 2 meses como estagiário e 5 meses como efetivado. Uhum. E foi legal, eu fiz algumas aplicações. A primeira aplicação que eu fiz era basicamente, eu era parte de uma equipe, né? E eu sempre sou uma pessoa muito dedicada, então eu sabia que eu tinha que tirar o proveito dali. E depois que terminou esse projeto, eles já pegaram e me deram um projeto do zero para eu tocar. E o terceiro projeto que eu peguei, eu fui numa empresa onde uma multinacional, e eu fiquei ali, na época eu tinha, em 2012, né, em 2013, eu tinha 21 anos. E eu sempre pareço ser muito novo, né? Então eu lembro que eu cheguei nessa empresa para fazer o startup. Os operadores nem confiavam muito em mim, né? Eles falavam, como assim, um adolescente tá aqui fazendo startup? E eu tive o privilégio de ir muito bem nesse projeto, né? E essa multinacional me convidou para fazer parte da equipe de automação deles. Trabalhar ali eu era um técnico de instrumentação, né? Mas eu era focado em cuidar da parte de escada e CLP que eles tinham na planta. Então, assim, do integrador de sistema, você foi para essa multinacional, né, por causa que você fez um bom projeto no seu período ali, num curto período de tempo. Mas você fez 2 meses estagiário, 5 meses trabalhando, no final de um projeto te contrataram para essa multinacional, e você ficou quanto tempo nessa multinacional? Eu fiquei 2 anos e 2 meses nessa multinacional. E qual que era o seu cargo nessa multinacional? O tempo todo era como técnico de instrumentação, e sendo parte da manutenção, então foi ali a minha primeira vez que eu tive que trabalhar de madrugada, de final de semana, porque a gente ficava on call, né? Então, qualquer problema que ocorria na planta, eu tinha que ir para lá. E foi um grande aprendizado, porque, imagina, 2 horas da manhã, não tem ninguém para você ligar.
e a produção tá ali te pressionando, né, para você colocar a máquina para rodar, ou se é uma lógica ali, que era uma mistura de, a gente tinha uma parte de logística e uma parte que era química, né, então eram diferentes desafios ali, diferentes processos, né, dentro dessa mesma fábrica. Então foi ali quando eu comecei a ter os meus primeiros desafios e aprender a não ter medo de tentar, né? E saber que você é a única pessoa, muitas vezes na sua carreira você vai encontrar partes em que você vai ser a única pessoa a resolver aquilo, ou você resolve, né? Sim, Qual é? e eu acho que manutenção, cara, você aprende muito, cara. Durante o tempo da minha vida que eu trabalhei em manutenção, foi no tempo que eu mais aprendi. Você aprende muito por causa que você tem a pressão da produção. Talvez não é o melhor ambiente para você aprender, mas você aprende por causa que, né, você tem um monte de pessoas ali envolvidas com produção, com operação e com manutenção, e todo mundo ele tem um objetivo comum, que é fazer a empresa, né, funcionar e dar lucro. E foi lá que eu aprendi uma coisa, acho que é muito comum no mundo de automação, né? Que por mais que você está sendo responsável ali pela parte de automação, você não pode tomar nenhuma ação sem ter a permissão da produção. Sem, os operadores de processo, eles têm o poder ali da produção. Você só toma uma ação depois da permissão deles, né? Porque eles têm ali, sabem qual é a produção, se por exemplo, naquele determinado momento Eles entendem do processo. Exato. Isso é muito interessante. Que você falou. É o seguinte, até para o pessoal entender também, quem não é da área, né, de automação, o fim da indústria é produzir, né, algum produto. Então, ali no seu caso era um produto químico, então o fim é produzir. A operação, ela é como se não vou falar um protagonista, que todos somos protagonistas, mas ela está diretamente envolvida no fim da produção, né? Ela está envolvida naquilo. Então, todos os stakeholders da indústria ali, manutenção, eles são, a operação é cliente deles, então são clientes internos. Então, a automação, ela é vista como um cliente. Na verdade, a produção é um cliente interno do fim, da atividade fim. A gente serve a atividade fim, a gente resolve problemas da atividade fim. Isso em todos os pilares da automação, seja ele predial, seja ele na distribuição de energia, de água, né? A gente sempre, o fim da distribuição de energia, distribuir energia, água, chegar a água no consumidor final. E na produção, produzir alguma coisa. Isso é interessante. Então, a gente sempre realmente tem que suportar. Nós somos clientes, eles são nossos clientes, né? Eu falei, eles são nossos clientes. Só uma reflexão. E só, não sei se você vai fazer alguma pergunta, mas deixa eu só falar um ponto que eu lembrei aqui, falando ainda em relação a você tentar ter um diferencial, né? Quando eu estava nessa área de manutenção, basicamente o escopo era você manter os equipamentos, né? Fazer manutenção preventiva, preditiva, mas eu sempre acho que é importante você aumentar o seu conhecimento. E eu comecei a me aproximar muito da equipe de engenharia e de processo. Então, eu lembro que a gente teve um dos projetos, na época foi um investimento de milhões que a gente teve na nossa planta, e vieram 2 alemães. E eu ali com o meu inglês básico, eu era basicamente um tradutor deles. E depois isso, na verdade, criou um destaque meu dentro dessa multinacional, porque eu lembro que eu peguei eles no final de semana, eles ficaram 2 semanas, teve um dos finais de semana que eu me oferecia dar um tour a São Paulo com eles, e eles eram da matriz da empresa, né? Então quando eles voltaram para a matriz, eles comentaram sobre mim, e eu comecei a partir daquele momento, ser envolvido muito mais em projetos. E então eu conseguia ali no tempo que eu tinha livre de manutenção, né, no downtime em manutenção, eu trabalhava um pouco na área de projetos. Ok, legal. E me conta uma coisa, por que você decidiu sair dessa empresa se estava dando tudo certo? Qual que foi o motivador na carreira de sair dessa empresa? Bom, então eu comecei a trabalhar ali nessa empresa em 2013, né?
e me formei no final de 2014. Eu era técnico de instrumentação e logo que eu me formei, surgiu uma vaga de engenheiro de instrumentação. Uhum. Era para sair da área de manutenção e para a área de projetos dentro dessa multinacional. Fui aprovado, mas aí chegou uma hora que vão ver o salário, né? Na manutenção, você sabe, você faz muita hora extra, então você consegue às vezes dobrar, triplicar o seu salário, mas o que é importante é o salário base. E aconteceu que para esse cargo de engenheiro, era acima de uma porcentagem que tinha na política dessa empresa. Então, eu fui aprovado, mas eu não consegui ir para essa área. Foi quando... E assim, eu sempre... Assim, basicamente você não conseguiu ir, vamos deixar claro, porque você ganhava pouco. É isso. Exato, exatamente. Exato. E aí, assim, tinha uma política na empresa que não deixava o seu salário aumentar de um determinado percentual, né? Você passou daquele limite, eles não iam deixar você ir para a vaga por causa que você ia ganhar muito comparado ao que você ganhava. Exato. E eu estava me formando em engenharia e eu queria ser engenheiro. Eu queria trabalhar pelo menos... Eu sempre coloco planos na minha carreira. E eu queria trabalhar pelo menos 2 anos como engenheiro. E então eu comecei a entrar em todo o processo seletivo e fora da empresa, né? E comecei a fazer entrevistas. Foi até o momento que no LinkedIn, e eu acho que hoje em dia é muito comum vagas no LinkedIn, mas ali em 2015 o pessoal ainda tinha não acreditava muito no LinkedIn, achava que as vagas ali eram fictícias, na verdade já tinha uma pessoa para aquela vaga e só estava no LinkedIn para formalizar. Uhum. E eu me candidatei a uma vaga no LinkedIn. Então, assim, terceiro, hacking na carreira, né? Usar uma plataforma como LinkedIn para poder conseguir uma vaga. Hoje é comum, mas naquela época não era comum. A gente está falando aí de 2000 e... A gente está falando de 2014, final de 2014. Sim. Então, assim, naquela época realmente, né, não era o que é hoje a plataforma. Tá. E aí você conseguiu encontrar essa vaga no LinkedIn, né? Aplicou para a vaga e você conseguiu entrar na vaga? Conseguiu? Como que Sim. foi daí para frente? Qual Sim. empresa que é essa? O que você fez? É a empresa que eu trabalho até hoje em dia, chama Schneider Electric. E ali foi um momento que eu acho que toda vez que você muda mesmo dentro da empresa, que você muda de posição, dá aquele frio na barriga, né? Vamos só relembrar. Eu comecei como estagiário no usuário final, depois eu fui ser um integrador de sistemas. Para quem conhece da área, para quem conhece de automação, são setores bem diferentes, né? São tarefas bem diferentes. Aí eu saí de integrador de sistemas para trabalhar em manutenção. Tinha que entender um pouco de instrumentação, que era uma coisa que eu ainda não entendia, e aprendi nesse tempo que eu fiquei na área de manutenção. E em 2015 ali eu já estava na minha zona de conforto, né? Eu já conhecia muito bem sobre a planta, sobre os equipamentos, a maioria dos erros que ocorriam eu conseguia ali resolver de uma forma rápida. E foi quando... Mas eu tinha o meu objetivo de ser engenheiro, então eu não... Por mais que eu estava na minha zona de conforto, estava bem, né, nessa multinacional, eu queria ser um engenheiro. Foi quando eu apliquei para essa vaga e eu fui trabalhar no suporte técnico. Então imagina, eu trabalhava na manutenção, eu tinha que conhecer do processo. Trabalhando num suporte técnico, você tem que conhecer do produto, né? Você recebe ligações de diferentes regiões do Brasil, às vezes a produção está parada ali, né? E você tem que ajudar o cliente a solucionar o problema naquele momento. Então você tem que entender muito bem do produto. Então, nesse momento, foi um gelo para mim, porque eu consegui a minha vaga de engenheiro, entrei para essa empresa para trabalhar no suporte, mas eu não tinha experiência de suporte, eu tinha experiência de automação. Ok. Interessante, só um comentário aqui, 2 comentários, né?
zona de conforto, né? Eu estava na minha zona de conforto. A zona de conforto, ela às vezes ela parece ser boa, né? Mas a zona de conforto a gente está em estado, digamos, um estado estável, né? Ou seja, a gente não está em crise, a gente não está crescendo. Então, isso eu acho bacana a gente sempre entender que o ser humano ele precisa de crise, né? Ele precisa de estar. Olha para você ver, o Heleno, quando isso incomodou ele, a zona de conforto de uma maneira ou outra incomodou um pouco ele, né? Não é com todo mundo que acontece isso, né? A zona de conforto para muitas pessoas é uma coisa boa, mas é interessante a gente ter a percepção contrária, que a zona de conforto ela tem que incomodar. Né? O ser humano ele tem que crescer, ele tem que estar em crise, né? Tem alguns filósofos falando que a crise ela cresce, né? Que é o contrário da zona de conforto, onde seus neurônios ali estão em regime de baixa energética. Né? É bacana. E então eu entrei nessa empresa, né? E ali eu tinha muito contato com pessoas de fora, porque basicamente, para quem não conhece qual é a estrutura de um suporte, né, existem 3 níveis, né? O nível 1, que é basicamente onde você recebe ligações e você consegue, a pessoa não é tão técnica, né? Então ela consegue responder informações que estão ali no catálogo, né? E eu entrei no nível 2, e acima de mim tinha o nível 3, que aí, dependendo, na maioria das empresas que existem, fornecedores do Brasil, né? Esse nível 3 está fora do Brasil, espalhado aí em diferentes países. Então, essa ia ser a minha próxima pergunta, por causa que você entrou nessa empresa, você trabalha para essa empresa até hoje, só que eu e você estamos no mesmo lugar físico, né? A gente está nos Estados Unidos. E como que foi essa transferência sua? Sair do Brasil e vir trabalhar aqui? Você é um expatriado? Você foi transferido, finalizou o contrato lá, veio para cá? Como que foi esse processo? E como que você conseguiu essa vaga? De conseguir, né, basicamente é o sonho de muita gente. Gostaria de estar legal, gostaria de estar trabalhando numa multinacional, ter uma experiência internacional. Conta pra gente aí essa experiência. Bom, desde quando eu entrei nessa empresa, e aquela questão que eu já falei de planos, né? O meu plano era ter uma experiência internacional. E eu lembro que eu falava com alguns colegas dessa empresa, eles falavam, não, é muito difícil, a gente teve um pessoal no passado, mas atualmente não tem, existia um programa, foi cancelado, carreira internacional não para você conseguir uma vaga fora do Brasil é bem difícil. Só quando você for um diretor ou você estiver ali no nível de vice-presidente, aí você consegue ter uma experiência fora do Brasil. E eu nunca desisti do meu sonho, né? Então, eu sempre buscava me expor muito a equipes que estavam fora, e procurava ali mostrar qual era o meu potencial, porque muitas vezes, às vezes você tem o seu potencial, mas você não mostra, às vezes você tem medo, ou você não gosta de se expor, e eu sempre procurava isso. E eu lembro que quando eu fui convidado para vir para os Estados Unidos, eu lembro que eu estava na Holanda, porque surgiu uma vaga na Holanda e não era possível fazer uma transferência do Brasil para a Holanda, né? Então o gerente dessa vaga falou: eu não consigo te transferir. Eu falei para ele: não, eu tenho interesse eu quero ter essa experiência internacional. Então vamos fazer o seguinte: eu viajo para a Holanda, eu faço uma entrevista contigo, conheço como que é o ambiente, conheço como que é a cidade, e depois a gente discute o que a gente faz. Não sei, eu encerro o meu contrato com essa empresa no Brasil, me mudo para a Europa e você me contrata lá. Mas eu fiz a entrevista, ele falou, não, você assim, tem todos os skills que eu preciso para essa vaga, mas mesmo para te transferir, existem questões legais e eu não consigo, eu não tenho o budget. Uhum. E aí eu aproveitei que eu já estava ali na verdade foi uma viagem, eu tirei férias, né? E minha primeira parada foi na Holanda para fazer essa entrevista, e depois eu fiquei viajando ali pela Europa. Não foi para ir em Amsterdã, né? Foi para fazer só a entrevista mesmo. Não, eu aproveitei um pouquinho Amsterdã também, né? Então, eu lembro que eu estava em Viena, na Áustria, num hostel,
E eu tava ali, aí eu falei, bom, vou entrar no meu e-mail só para ver o que tá acontecendo, né? Eu já tava 15 dias viajando, né? Eu falei, vou entrar só para ver o que tá no e-mail, do trabalho, só para ver o que tá acontecendo, né? Foi quando eu vi um e-mail perguntando se eu tinha interesse de me mudar para os Estados Unidos. Tinha aberto uma vaga no suporte nível 3 do produto que eu trabalhava no Brasil. E todo mundo falava, não, isso daí é impossível, não abrem vagas lá, o pessoal fica muito tempo nessa vaga, para você ir para o suporte nível 3 é muito difícil. E eu acabei sendo convidado. Não convidado, né? Me falaram que tinha essa vaga disponível. Foi uma indicação de um colega. Exato, uma indicação de um colega. Sim, novamente a gente volta para aquela questão, né, que relacionamento é importante, né, assim, a pessoa, esse colega que te indicou foi alguém que via o seu trabalho, via que você despontava, que você tinha iniciativa e também via a sua motivação pessoal, você queria fazer isso. Sim, né? e eu sempre... a oportunidade, a pessoa te indicou. E eu sempre deixei claro que não de falar, né? Eu acho que é mais quando a gente fala deixar claro é mais pelas suas atitudes, né? Se surgem de forma natural. Eu sempre deixei expor que eu tinha esse interesse de ter uma experiência de trabalhar fora do Brasil, né? Uhum. Então, quando surgiu essa vaga, o meu nome foi um dos que veio na cabeça dessa pessoa. Você falou que você tinha planos, né, Leandro? Você tinha planos, isso significa, você tinha metas, né, a serem cumpridas pessoais, profissionais e tal. Como é que você lidava com essas metas? Você anotava em algum lugar? Você visualizava você, tipo, não, eu quero estar no level 3 nos Estados Unidos? Existia algum tipo de atividade que você fazia ou não? Só pensava mesmo, enfim. Antes de você responder, eu só quero falar para as pessoas que estão escutando que, assim, essa tática do Heleno de ser aberto e dizer para as pessoas o que elas querem fazer, né, de dizer para as pessoas assim, olha, eu quero chegar nessa posição, eu quero fazer isso na minha carreira, essa é uma coisa que eu usei muito na minha carreira também. Então, assim, eu sempre deixei aberto, eu gostaria de ir para essa posição, eu gostaria de assumir esse cargo, gostaria de, né, desenvolver esse papel dentro da empresa. Então, assim, essa é uma dica que fica para todo mundo, né, que está começando a carreira agora, que está escutando esse podcast ou está assistindo no YouTube. Né, assim, se você acha que você é capaz, conversa com o seu gestor e diga para ele que você quer, qual que é o caminho, deixa bem aberto, né, bem claro qual que é o caminho que você quer seguir dentro da empresa. Né? Então, assim, isso com certeza, sendo transparente, isso vai abrir muitas portas, né? Dizendo o que você quer. Exato. Agora, pode responder a pergunta do Rafael, se você lembra ela. Pior que eu não lembro, você pode perguntar novamente? Não, eu vou te perguntar, mas eu vou pegar um gancho no Arthur, que tem uma coisa muito legal aí que eu pensei agora. São 3 coisas aí que o Elano fez, né? Que são 3 coisas importantes para o nosso crescimento em geral. O primeiro realmente é o networking, não adianta. Para a gente crescer, a gente precisa estar em contato com outras pessoas, principalmente pessoas melhores que a gente, pessoas melhores, quando eu falo melhores, pessoas que já atingiram resultados melhores que o nosso, tá? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa que o Arthur acabou de mencionar é o posicionamento, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa se posicionar, a gente precisa posicionar o que a gente quer, a gente precisa estar bem claro sempre os nossos objetivos, tanto para a empresa, para o seu casamento, etc. Então, isso é muito importante, posicionamento, né? Tem um ditado que fala: um espaço vazio sempre é preenchido. Todo espaço vazio é preenchido. Então, se você não está se posicionando para preencher aquele espaço, outra pessoa ela vai posicionar. Tá? E uma terceira coisa que foi a minha pergunta para o Heleno é o seguinte: como que ele lidava com esses planos dele? Né? Ele colocava isso num papel, ele mentalizava. É só para a gente entender, porque o terceiro nível é exatamente isso: são as metas e a visualização. Eu creio muito nisso. Eu tenho um curso de coach, já fiz muito curso de coach, eu amo esse assunto. E o nosso cérebro é muito potente, muito mais que a grande maioria das pessoas imaginam. Quando a gente visualiza, quando a gente realmente quer, deseja, e no nosso cérebro a gente coloca metas para atingir aquilo, a gente vai realizar. Cedo ou tarde vai acontecer, porque isso é física quântica, enfim, tem várias coisas envolvidas. A minha pergunta foi em relação a esse terceiro ponto, Helena, assim, como você lidava com os seus planos? Você anotava em um lugar, você colocava metas smart, colocava lá no seu papel, eu quero atingir essa meta, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Ou não fazia nada, só visualizava, só pensava? Então, conforme você mencionou, existem várias formas de você visualizar, né? Eu já ouvi pessoas que elas colocam, vamos supor, se ela tem uma meta para o ano que vem,
a senha dela vai ser alguma letra que lembre sobre essa meta. Então, todo dia ela vai acessar o computador e ela vai lembrar disso. Outras pessoas que colocam anotações, ou, sei lá, no seu quarto, ou em algum lugar que todo dia você consegue visualizar. No meu, era assim, quase toda noite eu ia dormir, antes de dormir eu fazia uma visualização do que seria o meu futuro. E eu pensava... eu me mudando para e assim, era interessante, porque eu não visualizava mudar para fazer, por exemplo, um programa exchange. Intercâmbio. Tipo, intercâmbio, exato. Fazer um intercâmbio. Eu queria continuar na minha carreira, mas ter a oportunidade de me expor a outras culturas e aprender uma outra língua. Então essa era a minha visualização. E eu acho que, conforme você mencionou, eu acho que quando você visualiza, ou se você escreve, ou sempre memoriza ali, né? Sempre está vendo qual é a sua meta. Você não vive só por aquela meta, mas no seu subconsciente você tem atitudes que levam a você atingir aquele objetivo. Isso é Sim, fantástico. Fantástico, Helena. Assim, desculpa, tu só uma. O pensamento noturno, então você para, você deita, você fecha o olho e começa a visualizar o que você quer. Isso eu acho que isso faz muito sentido. É uma grande dica para as pessoas que têm objetivo. Primeiro, a gente precisa ter objetivo, né? Tem grande parte das pessoas, elas não têm objetivo, né? Deixa a vida levar mesmo. Então, os objetivos eles têm que ser claros, para que você, né, corra atrás daquilo. E só uma segunda coisa que eu ia falar, fantástica também, que o Heleno falou. Ele disse assim: eu queria fazer um intercâmbio, mas aproveitando, né, o profissional e trabalhando. Eu vejo muitas pessoas falarem comigo assim. Diretamente, né? Inclusive um jovem, esses dias entrou em contato, não, eu vou parar o que eu estou fazendo. Na verdade, ele é pós-doutorando. Eu não vou procurar emprego e vou fazer um intercâmbio, ficar, sei lá, à toa. E eu falei, pô, por que você não aproveita isso? Por que você não aproveita e procure um ofício, alguma coisa para fazer no seu intercâmbio dentro da sua área profissional? E isso é muito importante. Eu tive um colega de faculdade que ele sempre sonhou em fazer intercâmbio trabalhando. Ele não queria fazer intercâmbio tipo lavando. Nada contra lavar o prato, mas fazer funções que não eram, né, de fato da área dele. Ele mandou, acho que ele ia para a Alemanha, ele sempre sonhou em ir para a Alemanha. Ele fez uma carta de apresentação dele e um currículo no modelo europeu. Tem o EuroCV lá, eu não sei se até hoje existe isso. Na minha época existia. E ele mandou 150 currículos. Eu não me lembro se esse foi um número, não. Mas ele pegou 150 empresas no Google e mandou 150 currículos. Falando dele, falando qual que é a intenção dele e tal. Uma empresa respondeu ele. E ele foi contratado dessa empresa. Então isso é fantástico. Se você conseguir juntar os dois, o Heleno fez, é da melhor forma para morar no exterior. Uhum. Helena, então, olha, com todas essas metas, em algum momento você chegou a ficar ansioso ou em algum momento ter dúvida e falar assim, olha, acho que eu não vou conseguir para uma carreira internacional, está muito difícil. Chegou algum momento a ter dúvida, ficar ansioso, desistir? Como que foi? Desistir e ter... Desistir, teve um momento que eu nunca pensei em desistir. Agora, ansiedade por vários momentos, principalmente porque eu era muito novo. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu tinha 25 anos, né? Então, você mudar para um outro país e já ter essa meta, né? A meta começou ali quando eu tinha uns 22, 23 anos, né? Então, eu posso dizer que por muitos momentos eu me sentia ansioso, mas eu sempre procurava ter um balanço entre as minhas metas profissionais e, na verdade, mudar para um outro país não é só profissional, é uma meta pessoal também, né? E então procurava sempre ter um balanço entre as minhas metas e viver aquele momento. Mas lógico que existem dias que a sua meta fala muito mais alto do que viver o momento, né? Então a vida não é simples, né? Sempre feita de altos e baixos. Mas agora em relação a ter medo de não alcançar os objetivos, às vezes eu tive medo, principalmente quando pessoas falavam não, é difícil, mas logo depois vinha aquele meu pensamento, não, eu tenho esse objetivo, tenho que correr atrás dele, nada da vida é fácil. Então, e eu acho que essas visualizações que eu fazia me ajudava a manter o foco.
Então, assim, se você veio para os Estados Unidos com 25 anos de idade, hoje você tem 30, você tem 5 anos nos Estados Unidos já. Na verdade, eu vim com. Eu fiz. No mês que eu fiz, completei 26 anos, eu mudei para cá. 26 anos. E hoje você está com 30 anos. Isso. Você tem 4 anos nos Estados Unidos. Exatamente. Tá, e esse tempo que você ficou lá no Brasil, nessa empresa, você ficou 2 anos, né? Então, assim, com 2 anos, você conseguiu uma façanha muito rápida, né? De uma transferência internacional com 2 anos de empresa. Uma pessoa muito nova na empresa conseguiu uma transferência internacional e talvez tinha pessoas que às vezes pensavam nisso e nunca conseguiu, né? Às vezes pensava, sonhava, mas nunca teve atitude de tentar conseguir. Legal. Agora conta pra gente como que foi essa adaptação da vida aqui nos Estados Unidos. Não, mas antes, eu estava pensando aqui, cara, você várias vezes falou um pouquinho sobre inglês aí, cara. Me conta uma coisa. Estou curioso. Você aprendeu na Universidade Federal do ABC Paulista a falar inglês ou você teve que correr atrás por fora e aprender a falar inglês fazendo um cursinho? Não, eu sempre fiz curso em escolas particulares de inglês. Então, e tanto é que quando eu saí do Brasil, eu achei que o meu inglês era fluente. Aí eu cheguei aqui, percebi que não, o inglês era um inglês básico, né? Porque na vida tudo depende da sua referência. Quando você está no No meio de Brasil. brasileiros, né? E o seu inglês é perfeito. Exato, exatamente. Mas o meu primeiro momento que eu percebi que o meu inglês não era tão bom, na verdade, foi durante a entrevista. Porque eu recebi esse e-mail que eu mencionei em maio. Logo que eu voltei para o Brasil, começou o processo seletivo, então eu fiz entrevista com o meu diretor, com o diretor de RH dos Estados Unidos, e eu tive que fazer entrevista com o diretor do meu diretor, que estava na França. Então imagina, para quem tem um inglês ali, o americano eu acho que é o mais fácil, porque a gente ouve músicas, assiste filmes com o sotaque americano, né? Então com os dois, e como o inglês era uma língua nativa deles, então eles tinham mais facilidade em entender. Às vezes se a minha pronúncia não era correta, eles conseguiam entender o que eu estava querendo, a palavra que eu estava querendo dizer, né? E eu fui fazer entrevista com o chefe do meu chefe, que é um francês. E aí teve aquela barreira de sotaque, o meu sotaque e o sotaque dele, a experiência minha de inglês e a experiência dele de inglês. E eu lembro, eu acho que eu nunca contei isso, mas durante a entrevista, ele abriu o Google Tradutor. Porque e eu acho que naquele momento foi onde eu senti, não, essa vaga acho que realmente é minha. O meu inglês talvez não esteja tão preparado, né? Mas é questão de mudar para lá e me focar, me expor à língua. Mas eu acho que para a parte técnica eu estou preparado, porque para uma pessoa assim, e é um alto cargo, né, que ele tem um alto cargo dentro da empresa, para ele abrir um Google Tradutor e falar, não, vamos fazer entrevista aqui, quando a gente tiver dificuldade, a gente compartilha a tela e uma palavra ou outra, foi um momento que eu pensei, bom, o inglês é importante, muito importante, né? É um inglês básico, mas você não precisa ser perfeito. As pessoas se viram. Uhum. Então tá. Antes de você responder a minha pergunta, cara, sobre inglês, cara, dá uma dica aí, um life hacking para quem está no início de carreira, quer aprender inglês, né? Ou que durante aquele tempo que está ali ainda na faculdade, está fazendo curso de tecnologia, está fazendo curso técnico, que é do lado aprender inglês. Então, assim, dá umas dicas aí para essa pessoa, né? Para quando ele estiver indo para o mercado de trabalho já, ele já tem pelo menos um inglês básico. Eu acho que hoje é um pouco diferente da minha época, né? Na minha época, para você aprender o inglês ali eu estudei em escola particular, mas mesmo em escola particular não é o suficiente, né? E eu fazia inglês fora do ensino médio, né? Eu fazia numa escola de idiomas, que é importante porque às vezes você tem professores que já tiveram experiência de morar fora, te dão dicas práticas, né? E no final dá um certificado. Naquela época era importante você ter um certificado. Você ia para o processo seletivo ali de estágio, você falava que tinha um certificado, naquela época era importante. Mas hoje em dia, a gente tem o YouTube, Spotify, várias plataformas que você pode começar a aprender. E uma coisa que eu percebi, que por mais que eu sempre estudei em inglês, o meu inglês realmente melhorou quando eu comecei a ouvir
muitas músicas, assisti muitos filmes, por mais que eu não entendia, eu deixava ali rodando, sabe? Sempre uma palavra ou outra acabava meio que aprendendo. E depois que eu mudei para cá, isso daí é até interessante, porque geralmente o pessoal muda e faz cursos de inglês, né? Como eu mudei e o meu inglês era um inglês básico, que eu conseguia me comunicar, eu acho que era bem básico, porque, pra falar a verdade, o Arthur, eu não conhecia no Brasil. Ele me ligava muito no Brasil quando ele estava em campo, e eu estava lá no escritório, estados diferentes. E logo na primeira semana que eu mudei para cá, o Arthur veio Eu tava passar de em Boston. férias. Eu estava de férias aqui nos Estados Unidos e, por coincidência, eu encontrei o Heleno aqui. Né? Falei assim, ó, o Heleno tá ali, vamos encontrar e vamos conversar. E aí a gente estava com um pessoal que mora aqui nos Estados Unidos e todo mundo falando inglês na mesa, né? E eu vi o inglês do Heleno, cara. O meu inglês não era perfeito na época, não. Mas o inglês do Heleno era bem básico, entendeu? Eu olhei assim e falei assim, cara, como que esse menino conseguiu vir pra cá com esse inglês, entendeu? Mas aí passou um tempo, e isso foi em 2017, né? Acho que foi outubro de 2017. Aí eu voltei aqui em fevereiro de 2018. Aí eu tive uma surpresa, o inglês já tinha melhorado muito com alguns meses. Aí eu voltei novamente em maio de 2018. O inglês estava melhor. Aí eu voltei novamente em novembro de 2018. E o inglês estava sensacional, comparado ao que eu tinha visto há um ano atrás. Então, assim, você vê que foi melhorando aos poucos, né, durante todo esse tempo, e um ano depois o inglês estava bem melhor do que aquele inglês que a gente viu, né, que eu vi lá em 2017. Uhum. Eu acho que a dica é se expor. Eu tenho a oportunidade que eu tive de me expor, eu estava aqui, então eu ia para todos os eventos que tinham, que eu ia e procurava falar em inglês. E no começo, sim, foi muito difícil, né? Mas depois você vai falando natural. Existem palavras que às vezes eu falo, eu nunca ouvi, eu nunca sei o significado, mas vem na minha cabeça, eu falo, você começa a aprender de uma forma meio que orgânica, né? Exatamente. Bom, eu vou aproveitar esse assunto e vou dar uma dica para quem está assistindo de como, né, aprender inglês de uma forma mais rápida. Da mesma forma que o Heleno falou, escute bastante áudio em inglês. Comigo, música nunca funcionou muito bem, não. Mas eu sempre escutei muito podcast em inglês. Podcast ajuda muito. Filme. Começa com filme com legenda em português e áudio em inglês. Depois você tira o áudio, depois de alguns meses, algumas semanas, tira o áudio, a legenda em português e fica com a legenda e com áudio em inglês. Então, assim, se você assistir muito filme, muita série, certeza que você vai aprender um monte de palavras só de assistir o filme, por causa que você vê o gesto das pessoas, o que elas estão dizendo, e aquilo você acaba entendendo o que está dizendo. Por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez eu vi um cara dando um comando no filme e falei assim, sit down. Aí eu entendi que era para as pessoas sentarem e falar assim, cara, a partir de agora eu vou aprender inglês assim, eu vou aprender inglês assistindo o filme e vendo com áudio e com legenda em inglês, que eu vou entender com os pequenos comandos. Então, assim, com os pequenos comandos, com as pequenas frases, daqui a pouco você começa a colocar tudo junto e você consegue entender todo o contexto. Né? Para mim, isso é como você aprende inglês naturalmente, né? Uhum. Só que o cérebro da gente tem dois lados, né? Um que é o passivo e outro que é o ativo, né? Dessa forma, você vai aprender muito do lado passivo, mas você vai ter que ser também obrigado, e aí você precisa ter uma aula, ter um professor, de preferência um professor particular, para você não ficar ali na aula só, né, no stand-by, numa aula, mas é por causa que o lado ativo, que é diferente do passivo, que é só você escutar e entender, você tem que ser capaz de emitir som em inglês e a outra pessoa tem que entender o que você está dizendo. Então, você vai precisar falar também, não é só ir pelo passivo. O passivo é o mais fácil de todos, mas você precisa aprender a falar também. E o mais importante é essa parte da comunicação. Uhum. Então, a dica que eu dou, se você tem amigos que moram fora, ou entre no LinkedIn, entre em contato com uma pessoa, com um americano da sua área, se você encontra ali um ponto em comum, ofereça ele para fazer, ele ou ela, para fazer uma ligação, ter ali uma conversa, porque o inglês você aprende muito mais rápido quando você pratica não só a audição,
mas a fala é muito importante. Uhum. Na audição, eu já vou dar um spoiler aqui. Porque o nosso podcast acho que vai ajudar bastante nessa parte do inglês, né? Uhum. A gente já está em algumas semanas, algumas semanas já vão ter uma entrevista em inglês aqui. Então, a gente pode contribuir um pouco com o inglês. Uhum. E para poder finalizar sobre dicas de inglês, outra coisa que eu recomendo é pega o sistema operacional do seu computador, deixa ele em inglês. O sistema operacional, seja ele Android ou, né, o OS, iOS, põe ele em inglês, entendeu? Então, assim, começa a fazer o inglês ser parte da sua vida. Essa é a melhor forma de você aprender inglês. E não precisa focar muito nisso agora, não. Foca mais em formar o mais rápido possível, né, aprender uma profissão. O inglês é secundário, mas você pode fazer o inglês de forma passiva, como a gente te disse aqui, e forçando pouco a pouco, com o sistema operacional em inglês, né, os softwares que você usa em inglês, e assistindo muito filme, muita série, e a comunicação depois ela vem. Você só precisa conseguir falar e a pessoa te entender. Agora de volta para a nossa pergunta, né? Como que foi a sua adaptação aqui nos Estados Unidos? Foi difícil chegar e você já se sentiu familiar? Você achou que era fácil a vida aqui nos Estados Unidos? Como que foi essa adaptação, né, de São Paulo para Massachusetts? Bom, eu me mudei sozinho para cá, né? Eu lembro que eu tinha uma vantagem, porque eu já tinha, em 2014, eu tinha feito um mês de viagem aqui em Boston, por coincidência. Na época eu nem trabalhava na Schneider, nem sabia que eu teria a possibilidade de me mudar para cá. Eu ficava andando por aqui e falava, nossa, seria interessante um dia morar aqui. E depois de 3 anos eu estava de volta, no mesmo aeroporto, mas com uma vida diferente. Uma vida ali saindo da zona de conforto, né? Imagina, eu falei várias vezes na minha carreira sair da minha zona de conforto. Agora imagina você mudar para um país que você está a cerca de 13, 14 horas de voo da sua cidade natal, da sua família, de amigos, e você parar num lugar onde você conhece qual é a empresa, a cultura da empresa é a mesma, né? Então você acaba se sentindo em casa, mas fora do trabalho é diferente. E principalmente porque aqui nos Estados Unidos, principalmente na área de automação, né, o pessoal é muito sênior. Então, eu tinha 25 anos, a pessoa mais nova da minha equipe tinha 45 anos. E eu sempre falo que o fato de você mudar de um país para o outro depende muito da sua situação. Quando você é transferido, você é diferente de quando você muda para um outro país para estudar. Porque quando você muda para um outro país para estudar, você vai encontrar muitas pessoas ali que são da sua mesma idade, né, da mesma faixa etária, e vieram de outros países, e elas estão dispostas a fazer amizades. Amizades fora da sua... fora ali do seu ambiente, né? E quando você muda para trabalhar, você está mudando no mundo corporativo, ou seja, no primeiro dia, o seu principal objetivo qual que é? Seu principal objetivo já é entregar resultados para a empresa. E você, por mais que você faça amigos na empresa, é diferente de um ambiente estudantil, né? As pessoas já têm, como eu falei, o colega de trabalho que era mais novo tinha 45 anos, então ele já tinha a esposa, já tinha o filho, então tem obrigações, né? É diferente de quando você muda para estudar. Então, o que eu fiz? Para falar a verdade, por 2 ou 3 meses, eu saía todo final de semana sozinho. Então, eu sempre gostei de viajar, eu buscava cidades nas regiões que eu podia viajar, mas eu sempre procurava ir para um restaurante, algum lugar para conhecer pessoas. E eu até lembro que um dos meus amigos falou, nossa, parece que você sai só para conhecer pessoas. Mas é porque eu, sendo um brasileiro, né, a gente gosta de estar por volta de amigos, fazer amizades. Então, e eu sabia que eu precisava disso. Então, eu saía, não tinha vergonha. Isso daí foi uma coisa até que eu desenvolvi muito depois que eu mudei para cá. Antigamente eu tinha um pouco de vergonha de conversar com pessoas diferentes. E eu tive que desenvolver essa habilidade de criar amizades do zero, de pessoas que não era ninguém que me apresentava. Eu tinha que ir, às vezes, sei lá, num restaurante, num bar,
eu vi uma pessoa, ia lá, conversava e criava amizades. Basicamente porque você veio sozinho, né? Então, assim, você tinha que, né, se soltar e fazer amizade com as pessoas, né? E eu acho que isso faz parte do crescimento, faz parte da experiência de viver em outro país, cara. E eu acho que deu certo. Tem 2 semanas que foi o meu aniversário e eu fiz um churrasco aqui pro pessoal. Tinham cerca de 25 pessoas e 9 nacionalidades diferentes. Uhum. Muito legal essa história. Bom, conta algum perrengue que você passou esse tempo aí, tipo de, por exemplo, de alimentação, clima, por causa que é uma cultura não totalmente diferente da cultura brasileira, mas ela é uma cultura diferente, os costumes são diferentes, a comida é diferente, né, o clima é totalmente diferente, né, é um caso à parte. Uhum. Então, assim, conta algum caso aí, as normas de trânsito são um pouco diferentes também. Conta algum caso que se você consegue lembrar de um perrengue que você passou, né, por causa de estar em outro país. Bom, você já ouviu isso e eu acho que todos os outros brasileiros que foram transferidos para cá depois que chegaram ouviram essa mesma frase. Quando você muda para cá, os primeiros 6 meses, você é uma criança, você é um bebê. Por quê? Porque eu digo isso? Porque é tudo diferente. Por exemplo, você chega aqui, você tem que tirar um Social Security, a forma de você dirigir é diferente, principalmente para nós brasileiros, chega aqui, você tem que tirar a carteira novamente, né? Lógico que você não faz todos os cursos, mas você precisa fazer a prova prática novamente. E eu lembro que a primeira vez eu reprovei, porque eu estava acostumado a se referenciar só no espelho. E aqui não. Quando você está fazendo, por mais que tenha a maioria dos carros tenham câmeras de ré, quando você está dando ré, você precisa olhar para trás, né? Você não confia nos espelhos. E essa daí foi o meu primeiro pau aqui nos Estados Unidos. Eu já dirigi um tempo no Brasil, achava, não, será fácil. Então existem particularidades. Também questões culturais, né? Assim, eu não gosto de generalizar, né? Eu acho que mesmo no Brasil as pessoas são diferentes e americanos são diferentes. Se você pega um americano, um é diferente do outro. Então você precisa aprender a como se relacionar. E eu aprendi, uma coisa que eu tive que aprender também era a parte de esportes. Eu não acompanhava muito esportes no Brasil, e aqui é essencial para você abrir uma conversa, para você quebrar aquele gelo. Então, foi algo que eu tive que aprender também, a não ser um expert em nenhum esporte, mas pelo menos saber como que foi o jogo, ainda mais aqui. Logo que eu mudei, tinha o Patriots que estava arrebentando com o Tom Brady, então eu tive que começar a ter um pouco de interesse em esportes. Uhum. Legal. Bom, com relação à sua carreira no momento que você está hoje. Recentemente você mudou de posição, né? E agora você está com uma função diferente. Conta pra gente o que você está fazendo. Não precisa entrar em detalhes, né, técnicos do que você está fazendo, mas diga como que foi essa transição, como que você está encarando essa transição na sua carreira. Sim, depois de quase ali 3 anos, né, trabalhando na área anterior, eu comecei novamente planos, né? Eu tinha um plano de carreira de trabalhar mais próximo ao cliente, né? E contribuir com o desenvolvimento de produtos. Então eu comecei a falar com a minha rede de contatos, que assim, eu gostava muito do que eu estava fazendo, mas eu queria desenvolver outras habilidades que eu achava que naquela posição eu não iria mais me expor e não aprender essas habilidades. Então eu comecei a buscar na minha rede de contatos e falar que eu queria, que eu estava num momento ali que eu queria fazer uma transição. Então eu recebi alguns convites, me candidatei a algumas vagas e foi até chegou um momento de que eu consegui a vaga atual. Então basicamente eu sou um product owner.
a minha posição. A gente está... Em português seria um chefe de produto. Exatamente. Um chefe de produto global? Global. Exato. Então, e bota globalizado nisso, porque então, basicamente, eu tenho um produto que eu sou responsável por ele, eu tenho que trazer... lógico que tem uma estrutura, né, toda por trás de mim, mas eu tenho que buscar o desenvolvimento desse produto de uma forma que seja mais próximo do que o usuário está precisando. Então, é legal essa posição, eu gosto dessa posição, porque eu utilizo toda a minha experiência que eu tenho de automação prática ali, porque basicamente, quando você tem um produto, você tem que conhecer do mercado, mas você é o cliente dentro da equipe de desenvolvimento, né? Porque você consegue falar se um produto, o desenvolvimento, a forma que você utiliza o produto é melhor dessa forma ou da outra, e então eu consigo utilizar toda essa experiência que eu tive em automação prática, e eu falo globalizado porque hoje eu sou um líder de duas equipes, dessa equipe de desenvolvimento, né? E eles estão baseados eles estão baseados, só que nos Estados Unidos, eles estão baseados em 3 diferentes países. Eles estão na Índia, na França e na Alemanha. Então, imagina, tá sendo um período muito de aprendizado para mim, porque trabalhar num desenvolvimento de produto, eu não tinha essa experiência anterior, então, novamente, uma zona de conforto, e eu digo que essa é uma das maiores, depois dessa de mudar de um país para o outro, é uma das maiores zonas de desconforto que eu estou, nessa parte de desenvolvimento de produto, e por trás disso eu tenho que aprender a cultura de 3 países diferentes, porque quando você está liderando, você tem que saber que uma pessoa, um brasileiro, você estimula ele a ter interesse no produto, ali no desenvolvimento, de uma forma que não é igual a um americano, que não é igual um indiano, que não é igual um francês. Então, nessa posição, estou tendo que desenvolver essas habilidades. Sim, é importante você desenvolver essa habilidade por causa que você tem que criar empatia com a pessoa que está do outro lado, né? Assim, você conhecer um pouquinho da cultura dela, conhecer um pouco dos costumes, vai ajudar você a criar empatia, e por consequência você vai ter um relacionamento muito melhor e a pessoa vai estar muito mais disposta a colaborar para aquele objetivo comum. Essa função, só um comentário, uma pergunta para o Heleno, rapidinho. Essa função PO, Product Owner, é uma função muito interessante, vem desse método mais ágil, agilista, né, de desenvolvimento de produtos, né? E a sua origem, claro, é do IT, né, da TI, né, do software. O Heleno, ele é PO de um software hoje. E o Heleno, hoje o Product Owner, ele precisa receber feedback, input, né, de como seria a melhor forma de usar esse produto, principalmente de quem vai usar, e interfacear com a equipe de desenvolvimento, né? Você tem que trazer realmente o produto para a equipe de desenvolvimento. Como é que você recebe esses feedbacks de quem, como é que é a sua rotina em termos de pegar esses feedbacks, concentrar e mandar para essa equipe? Sim, basicamente, tudo é desenvolvido hoje no Design Thinking, né? Então, quando você pega esse método e o SAFe nada mais é que é um framework, né, de como você desenvolve. Então, a gente desenvolve... existem 2 formas de desenvolver software. Antigamente tinha um waterfall, basicamente você faz a descrição do seu produto e depois de 2 anos de desenvolvimento, talvez você tenha o produto, né? E a forma que hoje em dia é muito desenvolvido para softwares, você faz um desenvolvimento e busca o feedback de clientes. Podem ser clientes internos, especialistas internos na sua empresa, ou até clientes finais. Então, é muito baseado em entrevistas. Você sempre se expõe a clientes, entrevistas para buscar qual é o feedback. E eu lembro que, assim, que eu já ouvi antigamente, o pessoal se buscava muito em referência no competidor, né? Com essa forma de desenvolvimento o cliente, porque na verdade ele é o usuário final, né? Você está desenvolvendo todos os produtos para ele, não para você
competir com outra empresa, né? Então, basicamente, a minha rotina é fazer muitas entrevistas com clientes, entender quais são as necessidades, né? E baseado nisso, eu cuido do backlog, priorizando o que, se existe um recurso que é melhor fazer agora, ou a gente espera daqui alguns meses ou semestres. Heleno, e olha só, você está tendo contato com muita tecnologia nova, né? Você está desenvolvendo um produto, né? Como chefe de produto, e conta pra gente aí, quais são as tecnologias novas que você acredita que vai modelar a indústria 4.0 e a automação do futuro, né? Sim, eu acho que a robótica será essencial. A gente comentou num podcast sobre robôs que fazem tarefas que são perigosas para humanos, né? Isso então tá dentro do futuro aí da automação. Eu vejo também que muita integração de inteligência artificial e machine learning no mundo da automação. Então a gente precisa muito ali dessa conectividade, né, entre o mundo da automação e o mundo ali de TI. E então eu vejo que muito essa conexão entre inteligência artificial e machine learning. E também a gente está falando de novas versões de softwares de automação e também de controladores, né? Não, sim, exatamente. Por exemplo, pensando em protocolo de comunicação, quais são os protocolos de comunicação que você acredita que vai ser os protocolos usados, né, para essa convergência de TI e TA e que é os protocolos do futuro? Eu acho que hoje em dia o MQTT é um protocolo muito utilizado para a gente conectar aí com a nuvem, mas eu vejo o OPC-UA crescendo muito, e principalmente agora que tem o OPC-UA com TSN, que isso vai permitir com que a gente tenha uma convergência. Deixa eu entrar só um pouquinho num termo técnico aqui, né? Porque hoje em dia, né, a gente tem, quando a gente faz o determinismo de rede, o protocolo Ethernet, ele é baseado em colisões. O que isso significa? Que você sempre está suscetível a ter colisões numa rede Ethernet. E perda de pacotes. E perdas de pacotes. Então, existem várias formas de você evitar a colisão. Então, você limita o número de equipamentos, ou, por exemplo, você utiliza um protocolo como o Cercus, que tem um determinismo, né? E o OPC-UA com o TSN, ele tem todo um algoritmo por trás que ele é baseado em tempo. Então, cada equipamento tem o seu tempo certo de enviar a comunicação. E eu acho que hoje, que a gente está no mundo de IoT, cada vez mais produtos na nossa rede, e a nossa rede não ficando ali só na parte de automação, sendo uma rede integrada com TI, eu acho que o OPC-UA com o TSN vai ser um protocolo que, eu diria não esse ano, mas no próximo ano terá muito, muito foco em relação a isso. Sim, OPC-UA, para mim, a minha visão, OPC-UA para o mundo, para conexões dentro do OT, né, dentro da automação ali, de ponto a ponto, né, que você tem o OPC-UA cliente e o OPC-UA servidor, então você vai ver dispositivo com dispositivo no mundo da automação ali se comunicando, muito MQTT no mundo da TI se comunicando, e uma hora eles fazendo a convergência entre esses dois. E aí eu acredito que o TSN, né, você explicou para as pessoas o que é o TSN, o Time Sensitive Network? Exato, né? É um protocolo que começou a ser desenvolvido ali em 2018, basicamente, para quem entende ali para quem conhece a camada ISO, são 7 camadas, e o TSN ele está na parte de transporte. Então, o que isso permite? Que quem está com o TSN, você pode desenvolver aplicações diferentes. O que seriam aplicações diferentes? Por exemplo, em Ethernet, a gente tem o protocolo Ethernet IP, Modbus TCP e Profinet. Com o TSN, a gente vai ter ali um padrão no protocolo, na parte do transporte. Isso vai permitir o que a gente chama de conectividade e interoperabilidade. Então, diferentes fabricantes comunicando entre si equipamentos. Ok.
Então, assim, os protocolos do futuro, né, que vão modelar a indústria 4.0 e a indústria, né, e a transição para a indústria 5.0, MQTT, OPC-UA e TSN, Time Sensitive Network. Agora, como que você enxerga a programação de PLC no futuro? Vai ser, como a gente vê hoje, um PLC com scan cíclico, programação em ladder, programação em function block, ou você enxerga uma programação, ou o que está vindo para o futuro é uma programação diferente? Eu estou vendo vários fabricantes e usuários finais se interessando dentro da OPAS, né? A OPAS é Open Process Automation, é um grupo que eles estão desenvolvendo, que eles estão estudando, né? Qual é a nova geração de controladores. Porque, principalmente hoje, que a gente tem as empresas estão buscando interoperabilidade, muito mais dispositivos conectados, né? E disso tá. Lógico que não surgiu disso, né? Mas esse grupo motiva muito um protocolo que chama o IEC 61499. Você falou de cíclico, né? O cíclico vem ali do IEC 61131, com as suas linguagens de programação. E o 61499, ele está vindo com essa questão de distribuição. O que isso significa? A gente consegue desvincular o software do hardware. Antigamente, a gente desenvolvia com o ICMS 131, né? A gente desenvolve o nosso programa baseado no hardware que a gente tem. Com esse novo protocolo e uma tendência que eu estou vendo no mercado e a cada dia mais fomentando muito mais pessoas interessadas nesse protocolo, a gente desenvolve o software e depois, no final, que a gente escolhe qual é o hardware que a gente vai utilizar. Então, a gente faz a distribuição da nossa aplicação para diferentes hardwares. E já existe aplicações, né, que você tem hardwares de diferentes fabricantes se comunicando entre si. É meio que transparente, né, porque você tem esse protocolo por trás. Quer dizer assim, então no futuro eu não vou precisar mais, por exemplo, se eu tenho um PLC do fabricante A para comunicar com o fabricante B e o C, eu vou precisar de uma gateway para poder comunicar entre eles. Você está dizendo que com esse protocolo a comunicação ela vai ser transparente. Eu não vou precisar de um protocolo específico, ou seja, o PLC A e o PLC B tem que falar o mesmo protocolo, não vai ser mais necessário porque isso vai ser parte da norma. Exato, de programação de PLC. Porque o hardware é diferente, mas no software ali eles estão rodando o mesmo protocolo, né? Então eu vejo isso como uma tendência no mercado. Legal, muito interessante. E só um outro ponto, né? Que com essa nova tendência tem um outro diferencial. Antigamente era cíclico, né? Todo scan. Então, qual é a sequência de um CLP? Você lê as suas entradas, executa a sua lógica e atualiza as suas saídas, né? Mesmo que você não tenha uma alteração nas suas entradas, você está sempre processando. E tem um consumo aí de processamento. Exato. E com esse novo protocolo, é baseado em eventos. Então, as ações só ocorrem quando existe um evento. Então, você tem um diferencial ali entre a parte de dados, né? A parte de dados e a parte de eventos. Os dados só são atualizados quando ocorre um evento. O evento poderia ser uma entrada digital, poderia ser um evento interno de um bloco com outro dentro do PLC. Aconteceu o evento, aí a lógica é executada. Senão a lógica está em stand-by, não executada. Exatamente. Então a gente pode concluir que o hardware vai ser um hardware que não necessita de tanto processamento mais. Exato. Perfeito. Essa programação por evento, né? Ela se assemelha mais ao TI mesmo, né? O software ele não a maioria dos softwares não são cíclicos, eles não ficam o tempo todo rastreando, né? Eles só são ativados por evento. E uma outra observação que eu vou fazer aqui, estou igual um comentarista de futebol, né? Mas se for todos esses comentários seus, assim, eu estava analisando e pensando,
no final das contas, o aumento é sempre de interoperabilidade, né? Vocês comentaram várias vezes sobre essa palavra, desde a menção do APCUA, desde a menção do MQTT. Então, olha, o mercado industrial, o mercado de automação, ele está preocupado agora de melhorar a interoperabilidade, a interconexão dessas máquinas comunicando dados uma com a outra, máquina, PLC, etc. Isso até hoje, só pegando um gancho também, o grande challenge hoje, inclusive do carro autônomo, se não me engano, é a interoperabilidade também, né, que eles estão esperando, aguardando o 5G. O que habilita a interoperabilidade também é conectividade. Então isso é muito interessante. Então, tudo, a inovação, né, grande parte desse esforço está entre uma comunicação entre máquinas, entre uma padronização dessa comunicação, né, e isso por causa desse crescimento de IoT, dispositivos conectados, e etc. Uhum. Perfeito. Bom, Helena, acho que a gente está chegando próximo do final do podcast, né? Você já, né, deu vários conselhos aqui para as pessoas, como, né, sobre hack de carreira, né, o career hacking, e mostrou um pouco aí como que vai ser o futuro, né, falando sobre os protocolos de comunicação, né, MQTT, OPCUA, TSN, sobre as novas normas de programação de PLC que estão vindo por aí. Falou sobre a OPAS, né, Open Process Automation Standard, né, que é mas assim, tem uma pergunta que é o que a maioria das pessoas querem saber, entendeu? Olha só, com tanto tempo, né, estudando e sempre se colocando em posições saindo da zona de conforto, se colocando em posições de desafio, o que todo mundo quer saber? Dá para ganhar dinheiro com isso? Não é assim, é claro que você não precisa dizer o seu salário, né? Mas assim, quanto que é em média que um engenheiro de automação, né, ganha trabalhando nos Estados Unidos? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? No salário médio, né? Claro que você não precisa abrir sua carteira e falar o seu salário. Bom, basicamente, ali um engenheiro júnior, ele vai ganhar de 75 a 85 mil dólares. $1.000. Ok, yeah. No Sim. mês? Não, no ano. Bom. Aqui nos Estados Unidos a gente não fala os salários e benefícios por mês, é por ano. Mas tem 13º, tá incluso? Não. Um terço de férias, não? Não, isso é só esse valor aí. Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 12. Exato, e tem um detalhe. E você ainda tem que colocar um imposto nesse valor, que pode chegar a 30% a 40%. Esse é o salário bruto. Exato. Mas mesmo assim, parece ser um salário bom, né? Sim, é um salário muito bom. Faz um cálculo rápido aí, assim, eu acho que como brasileiro ele pensa mensal, né? Hoje eu concordo que a melhor forma ainda é anual, né? Hoje eu considero a minha remuneração também anual, eu prefiro, mas como a maioria das pessoas elas pensam em salário mensal, dá para fazer um cálculo rápido aí? Quanto seria isso mensal? Pensando com descontos, né? Pensando se a gente colocar aí 30% de desconto, a gente está falando vai sobrar uns 50 e poucos mil por ano. Se você dividir isso aí, arredondando, né? Vai ter em torno de uns $4.500 por mês, né? Vezes 5, a gente está falando de mais de 20 mil por mês, né? Isso para quem está começando a carreira, né? Você pensando em R$20 mil. Mas esse é um pensamento errado, né? Porque você não pode converter para real porque o seu gasto aqui em dólar, né? Por exemplo, moradia é muito caro aqui nos Estados Unidos. É muito fácil de você pagar, né, mais de $2.000, né? Quase $3.000 entre, né? $2.000 a $3.000 de aluguel. Então, isso não é interessante fazer essa conversão, né? Que seus gastos são em dólar. Né? Pensa só nessa conversão quando você for passar férias no Brasil ou em outro lugar, né? Aí você faz a conversão. Como o seu gasto em dólar, não é interessante fazer essa conversão. Mas isso é quem está começando a carreira, né? Agora, quem está no médio da carreira, numa posição mais alta, quanto que seria o salário? Se a pessoa ainda continua ali sendo um engenheiro, vamos dizer, de projetos, né? Desenvolvendo projetos de automação, ela pode chegar ali a 180 isso. 180 mil no ano. Exato, 180 mil. Mas isso aí é uma pessoa muito sênior, né? Sim, a pessoa sênior. Tá. 180 mil no ano. Um profissional sênior, com alguns 15 anos, 20 anos de experiência. Exatamente. E talvez com cargo de liderança, talvez.
Sim, exato. Tá. Bom, assim, para quem tiver curiosidade, hoje esses dados é tudo público, né, cara? Você pode ir no glassdoor.com, digitar no Google glassdoor.com e começar a procurar quanto que é o salário, e varia de região para região, né? Você fala assim, quanto que é um salário no médio de um engenheiro na costa oeste, quanto que é um salário na costa oeste, por exemplo, entendeu? E isso No meio do a gente está país. E falando isso varia muito, baseado aqui na nossa região, né? Porque é uma região muito bem cara, né? E só um ponto interessante. Aqui nos Estados Unidos, às vezes você muda de um estado para o outro, até mesmo da mesma empresa, e o seu salário pode reduzir, dependendo do estado que você está. Então Sim, porque são o algumas custo de... só algumas particularidades quando a gente compara Brasil, o mercado profissional Brasil com os Estados Unidos. Sim, por causa que o custo de vida num estado, às vezes, ele é mais barato que o outro, então você não precisa de um salário tão alto. Bom, mas resumindo, a carreira de engenharia, controle, automação, tecnologia, não dá para reclamar, né? Dá para poder viver bem, né? Dá para poder viver bem. Ainda mais para quem gosta de viajar, eu acho que quando você está ganhando em dólar é muito bom, porque por mais que a gente compare com o euro, por mais que o euro seja mais caro do que o dólar, mas a diferença ali é mínima. Então, você tem um poder aquisitivo quando você está viajando que é muito bom. E muito melhor quando a gente vai para a África, América do Sul, né, e mesmo Ásia. Sim, e o dólar é uma moeda internacional, né? Então, essa moeda é aceita em qualquer lugar do mundo que você for, você consegue negociar dólar. Para poder finalizar, eu vi no seu Instagram que você fala lá no Instagram que você é muito, eu não lembro se esse é o termo, mas é como viciado em viajar. Esse é o termo que você usou lá no Instagram? Obsessed with travel. Obsessed with travel. Yeah, sim. Então, conta aí dos lugares que você já teve de férias mesmo, não a trabalho. Sim, eu já tive em 12 países. E eu comecei a minha jornada ali de conhecer países quando ainda estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu viajei aqui para os Estados Unidos, fiquei um ano, foi minhas primeiras férias. Depois eu fui para num outro ano, né? Eu fui para a Ásia, aí eu fui ali para Tailândia, Camboja e Vietnã, sempre buscando conhecer sobre as culturas, né? E aquela questão lá de se expor. Eu lembro que eu estava no Vietnã, tinha um passeio que foi cancelado. Eu não tinha acesso ao e-mail do trabalho, peguei o meu e-mail pessoal e mandei um e-mail para a empresa, né, para o escritório da empresa de lá, para o customer service da empresa de lá. Eu trabalho numa empresa internacional. Então, eu consegui uma tarde no escritório de lá. E assim, não foi. Por isso que eu falo novamente, como é importante você ser o dono da sua carreira. Não foi indicação de ninguém, sabe? Não foi o meu gerente, não foi um diretor que me falou para fazer isso, que falou: você tá no Vietnã, eu vou encontrar essa reunião para você. Foi a minha proatividade e eu passei uma tarde lá e eu lembro que a gente ficou discutindo como que era o mercado de saneamento no Brasil comparado ao Vietnã. E eu acho que é interessante você fazer isso também, né? Só voltando aí aos países, antes de eu vir para cá, eu também eu passei algumas férias na Europa e conheci ali Holanda, Bélgica, Áustria, Espanha. E depois que eu mudei para cá, ficou muito mais fácil de viajar. Né? Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do podcast. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, pedir para vocês se subscreverem ao nosso canal, né? E como que é subscrever? É subscrever mesmo em português, né? Se inscrever. Subscrever. Beleza. Então, subscreva o nosso canal, né? E dá o like aí no vídeo, dá um joinha, não custa nada. Né? Isso ajuda o algoritmo a entregar conteúdo para mais pessoas. E se você está no Spotify, né, compartilha com um amigo que você acredita que vai tirar proveito das dicas que teve nesse podcast aqui. Heleno, muito obrigado. Né? Foi um prazer ter você aqui, né? E
Eu acho que a gente vai nomear esse podcast aqui como Career Hacking, né? Excelente. E excelente, né? Muito obrigado, né? E até o próximo episódio. Rafael, muito obrigado por, né, ser o co-hosting comigo aqui nesse podcast. Um prazer, foi muito legal, muito legal. Quero participar de outros como co-hosting também. Perfeito. É isso aí. Até o próximo, gente. Um abraço. Até, fui.